Boa noite, pessoal. Estamos aqui após um longo período sem fazer nenhuma live e hoje eu tenho o grato prazer de estar aqui com meu amigo João de Souza Lima e com o amigo João Souto. Os dois dispensam comentários. João, um dos maiores pesquisadores aí da história do cangaço, em especial sobre as mulheres no cangaço, e o nosso amigo João Souto, filho de nada mais, nada menos que Moreno e Durvinha. Antes da gente iniciar o nosso bate-papo, eu vou logo começar pedindo desculpas a vocês pela minha voz. Eu ainda estou com uma forte virose, estou quase bom, mas quando a tosse ataca, eu praticamente fico sem falar. Então, só para pedir logo desculpa adiantada a vocês, e eu queria que o meu amigo João de Souza, desse aí o seu boa noite, João, para o pessoal que está acompanhando a gente, e depois o nosso amigo João Souto aí dá o boa noite dele também. Boa noite a todos, e a Derbal, ao meu querido amigo João Souto. E mais uma vez aqui participando com você. Você sabe que a gente está trilhando esses caminhos há um longo tempo e é sempre uma satisfação participar contigo desses momentos. Meu amigo Souto. Boa noite, Adebal Nogueira, caríssimo Adebal Nogueira, caríssimo João de Souza Lima. Vocês sabem muito bem que vocês são pérola da história do cangaço brasileiro. Eu tenho um maior carinho, respeito, posso dizer amor por vocês e pelo trabalho que vocês fazem. É uma coisa que está aqui no meu coração, que eu vou levar para toda a minha vida. E a palavra que se encaixa é gratidão. Boa noite para todos os senhores e senhoras que a partir de agora estarão aqui nos privilegiando, nos acompanhando e participando dessa live. É um prazer estar aqui e poder também contribuir por alguma coisa. Eu espero que possa responder às questões que, porventura, surgirão. E se eu não soubesse, sinceramente, eu vou dizer não sei. Só vou responder o que eu sei. E vocês sabem o quanto eu sou verdadeiro. É isso aí, meu amigo João. Eu costumo dizer que a melhor coisa que aconteceu para mim, pelo menos, em relação a esses anos todos de pesquisa, foi ter criado vínculos, ter criado amizade com vocês dois e com tantos outros pesquisadores que hoje eu tenho como amigos, são muitos espalhados pelo sertão. E hoje, cada qual fazendo um pouquinho, a gente vai tentando aí desvencilhar um pouquinho, conhecer um pouco melhor essa história. E nesses primeiros momentos, eu queria que a gente começasse a falar sobre as obras de vocês. No segundo momento, aí sim, a gente vai abrir para as perguntas. Como eu não quero fazer uma live muito longa, para não ficar muito cansativo para vocês, até por conta da minha voz também, então a gente vai procurar ser mais dinâmico no que a gente vai conversar aqui. E eu queria começar, João, com você falando aí da sua nova publicação, né, dos seus livros, como é que estão as pesquisas. Queria que você atualizasse aí para todos nós o que é que o João de Souza Lima anda fazendo atualmente em relação ao cangaço. Então, Aderbal, essa pesquisa que já vem aí há um pouco mais de 30 anos, e que resultou em 26 livros até o momento já lançados, sendo 10 sobre o cangaço. Eu estou finalizando um trabalho agora sobre o cangaço, que tem por título uma viagem fotográfica pelo cangaço. Então, eu recolhi um material. Você sabe que a questão fotográfica era um documento científico. Então, eu venho há muito tempo arrecadando esse material, colhendo essas imagens, e agora eu quero transformar nesse livro aí, deixando como... eu acho que na minha pesquisa será um marco assim, porque eu tenho mais de 5.000 fotos de viagens, de entrevistados, então boa parte desse material será lançado agora nesse trabalho. Em paralelo a isso, eu venho realizando alguns trabalhos aqui em Paulo Afonso também, referente aos pioneiros. Eu lancei um recentemente, estou dando ênfase também àquele pessoal mais simples, digamos assim, não aqueles engenheiros que desenvolveram os estudos sobre a formação da CHESF e da geração de energia,
Mas aquelas pessoas que pegaram no pesado, que abriram as galerias aqui na mão mesmo, quebrando pedra, foi um trabalho que eu fiz o primeiro livro agora, de um montante de 5 livros sobre esses pioneiros. Mas deixo saliento também que, apesar desse livro fotográfico, minhas pesquisas não param. Eu continuo ainda pesquisando. Infelizmente, muitas pessoas antigas que a gente conhecia, que foram coiteiros, que tiveram ligação direto com o cangaço aqui na minha região de Paulo Afonso, que cerca o Raso da Catarina, muitos já faleceram. Nós temos bem poucos agora. Só já lhe adiantando que descobri uma senhora com 102 anos de idade e espero que nessa sua vinda agora ela ainda esteja com vida, porque já marquei para a gente passar lá e fazer uma entrevista com ela, porque ela tem histórias fantásticas sobre o cangaço aqui nessa região do Raso da Catarina. Então, essa é uma das que eu espero que a gente consiga entrevistar e que sirva aos depoimentos dela para o seu trabalho aí, que a gente divulgue para todo o Brasil. Mas é isso, a pesquisa continua, eu não paro, estou sempre na estrada, sempre colhendo alguma informação e também fazendo esse trabalho hoje, Aderbal, como historiador, levando pessoas que nos procuram aqui para conhecer os 5 ou 6 roteiros que nós temos aqui em Paulo Afonso, principalmente no Casa de Maria Bonita. Rapaz, João, esse seu novo trabalho aí sobre as fotografias, isso é uma coisa que é de interesse, eu acho que geral. Meu nem se fala, porque é uma coisa bacana, porque aquelas pessoas que nunca tiveram oportunidade de viajar para o sertão e ver nas fotografias os locais, as pesquisas, isso é fora de série. Eu que lido com imagem aí uma vida toda, quando eu vejo qualquer tipo de trabalho, que eu sou muito por história, indiferente de que história seja. Eu viajo quando eu olho uma fotografia. Por exemplo, se eu pegar um material seu, desse que você está falando, de algum local que você foi há 10, 15, sei lá, 20 anos atrás, e você está vendo lá como era, como foi, eu fico na minha mente viajando. Pô, como será que foi esse dia? O que será que aconteceu? Tal? Então, parabéns, João. Eu não sabia desse seu novo trabalho. Para mim está sendo uma surpresa. E eu já vou até lhe botar contra aparelho. O primeiro exemplar é meu, viu? Com certeza. Porque... Eu vou mandar 2 ao mesmo tempo. Um para você e outro para João Souto, para não ter briga entre meus amigos. Chegar o outro, para não ter confusão. Mas, Aderbal, já adianto, a João Souto, eu já adianto que terão fotos de vocês dois aí durante as nossas andanças por esse sertão. Há um material muito vasto dessas nossas viagens e, com certeza, vocês estarão contidos nesse álbum fotográfico, digamos assim, sobre essas pesquisas do cangaço. Maravilha, maravilha. E João Souto, antes de eu passar aqui a palavra para você falar aí do seu novo livro, essa nova edição do livro de seus pais, eu queria lhe dizer que o nosso amigo Giovanni, lá de Petrolândia, ali da região ali de Floresta e imediações, ele me disse hoje, ele me confidenciou hoje que tem uma foto inédita de uma pessoa que eu não vou dizer, eu vou deixar para ele lhe dizer, que tem uma passagem importantíssima com a sua mãe. Eu não sei se ele já chegou a ligar para você, eu passei o seu contato para ele, mas o Giovanni tem uma foto inédita e que você, com certeza, vai ficar emocionado quando você vê. Ele já me mostrou essa foto hoje e assim que ele entrar em contato com você, eu acredito que você vai vibrar com o que ele vai passar para você. Mas eu queria agora que você falasse aí sobre esse novo trabalho que você também está lançando sobre seus pais. Bem, como você sabe, eu fiz a primeira edição, teve erros, ambos foram corrigidos e esses erros não vieram para mim como forma de derrota, mas sim como forma de aprendizado. A segunda edição ficou realmente melhor e ainda descobri erros de gramaticais, pontuações, etc, etc. E na terceira edição realmente ficou uma delícia, E, infelizmente, eu não pude inserir mais um capítulo esse que eu descobri na viagem que eu fiz agora em setembro, lá no Ceará,
E eu gostaria até de dizer para que todas as pessoas que estão nos assistindo, graças a você, graças ao seu canal, um senhor da cidade de Barbalha estava assistindo uma live nossa e, de repente, no decorrer do evento, ele descobriu que a esposa dele era minha prima por parte do meu pai. Então, como vocês sabem, eu fui sempre carente de laços afetivos de família em decorrência da perniciosa sanha do cangaço. E até hoje sou, de certa forma. Mas aí ela entrou em contato comigo e realmente surgiu o convite. Aí eu fui para o Ceará, como os nordestinos são receptivos, são carinhosos, eu sou testemunha disso, fiquei lá 21 dias, e na casa da minha prima eu fiquei uma semana, e foi uma viagem histórica. E nessa minha ida lá, eu fiquei sabendo de outras barbaridades que meu pai cometeu no sítio Umbuzeiro, que castrou um senhor, cortou a língua de uma senhora. Fiquei sabendo também do acontecido com ele, o Antônio da Pissarra. E eu fiz um capítulo manuscrito e trouxe esse capítulo para ser inserido nessa terceira e última edição. E o capítulo ficou muito bonito. Eu até então tinha comentado com o amigo aí, João de Souza Lima, para ele fazer uma revisão, porque ele é profissional nessa área, ele tem muito mais conhecimento. Vocês são professores, não somente para mim, mas para qualquer cidadão que gosta da história do cangaço. A gente tira o chapéu para vocês. Mas aí, por falta de patrocínio, eu não inseri esse capítulo, que seria um capítulo sensacional relacionado à história de meus pais. Porque ia mexendo em toda a estrutura do livro, aumentar página, capítulo, fazer revisão, fazer diagramação. E eu aqui não tenho apoio nenhum. Tanto da primeira como da segunda e terceira edição foi feito com recursos próprios. E eu já disse isso uma vez, eu vou repetir de novo. Eu não escrevi livro pensando que eu fosse ganhar dinheiro, que eu fosse ficar rico, não. Eu sou aposentado, o que eu ganho com minha família dá para a gente viver. Eu escrevi livro porque eu sou fascinado pela história do cangaço, pela história de meus pais, por vocês que trabalham com tanta dignidade, com tanta responsabilidade, que enfrenta poeira, que enfrenta sol quente, que passa de buraco, mata burro, para poder registrar esses fatos. Quando eu vejo uma entrevista sua, com quem quer que seja, eu me arrepio todinho, eu me volto lá naquele momento. Eu fico tão feliz. É muito bom a gente estar aqui em casa e assistir um vídeo de vocês, uma entrevista de vocês, sentado no sofá, uma beleza. Mas é preciso saber que vocês foram até lá, as pessoas que vivenciaram aquela época e entrevistaram. E hoje nós estamos aqui tendo o prazer, o orgulho do Brasil inteiro assistir de graça aqui na nossa casa. Então, por esse motivo, Adherbal, e os senhores que estão assistindo, eu não inseri esse capítulo. Ele está aqui. A única coisa que foi feito foi alguns ajustes no livro para melhor. E inseri mais 4 fotos importantes referentes à história de meus pais. Isso que está na terceira edição. E se alguém me perguntar se eu vou escrever outro livro, como muitas pessoas já me perguntaram, por essa razão, eu não tenho intenção de fazer outra edição. Inclusive, história tem, a história do Nassim, aliado à minha irmã ali, dá um capítulo sensacional, dá um livro lindo. O João de Souza Lima sabe disso, ela é testemunha ocular da história, sabe? Então, dá um capítulo bonito. Por esse motivo, eu não tenho intenção de escrever outro livro. Por esse motivo, por falta de patrocínio. Eu já estou completando agora 75 anos, já estou velho, mas eu, com a idade que eu estou totalmente lúcido e estou aqui à disposição de todos vocês que trabalham com a veracidade dos fatos, que vocês me exploram, desculpe eu falar dessa forma, porque eu amo essa história, quero colocar para fora o que eu sei, sabe? Sem proteger, ser coiteiro, ser cangaceiro, sertanejo ou não, é a veracidade da história.
Para quando descer o meu caixão, eu quero deixar aqui somente boas lembranças e essa história registrada aí para ficar para o conhecimento de outras gerações. Então, para aquelas pessoas que ainda não adquiriram meu livro, aproveita agora, porque eu fiz poucos exemplares e eu preciso vendê-los para cobrir o que eu paguei na editora. Sabe? Nada mais justo. Nada mais justo. E eu queria aqui fazer um parêntese, João, para dizer a seguinte coisa. Você começou aí falando que você está corrigindo os erros. Isso é uma coisa muito legal. O João vai já falar sobre isso também, João, sobre aquela foto. Tá certo? Porque isso aí, pessoal, é uma prova de humildade. As pessoas, geralmente, que eu trago aqui no canal para conversar com a gente, não tem a soberba de dizer eu sou o dono da história. Só eu sei, só eu tenho estudo para isso. Só eu isso, aquilo, outro. Todos nós erramos, todos nós nos consertamos quando a gente descobre os nossos erros, e isso é o que faz a diferença. Se eu chegasse aqui para dizer, eu gravei com isso, aquilo, outro, portanto, eu sou o dono da história, só eu que sei, eu seria um tremendo de um imbecil se eu fizesse isso. Por quê? Porque a gente sabe que nós somos humanos, todo mundo erra. E quando a gente erra, nada mais justo, nada mais correto do que a gente se redimir do erro e corrigir os nossos erros. Sim. Outra coisa que eu admiro em você, João Souto, é que você conta a história como ela foi. A primeira coisa que você disse, uma das primeiras coisas, foi falar das coisas terríveis que seu pai fez. E o que eu digo sempre, você e todos os outros descendentes de cangaceiros, de coiteiros ou de volantes, não têm gerência nenhuma com o que aconteceu no passado. Nada. Por isso que as pessoas têm que respeitar todos vocês e respeitar também o sentimento de sangue, o sentimento de quem gerou vocês, queira ou não queira, se não fosse eles, vocês não estariam aqui. Então, eu deixo meus parabéns aqui para vocês em relação a isso. E, João, pegando a deixa do que o João Souto falou, a famosa foto, isso é uma coisa que vai interessar todo mundo. Você quer falar sobre ela agora? A foto de Maria? Agora mesmo. Pronto, eu explico aí para o pessoal que está assistindo a gente. Pessoal, isso é uma coisa muito importante, viu? Prestem bem atenção aí no que o amigo João vai falar. Então, quando eu estava na pesquisa para o livro de Maria Bonita, que ele saiu em primeiro momento com o título A Trajetória Guerreira de Maria Bonita, Rainha do Cangaço, eu passei na Malhada da Caiçara, peguei o irmão de Maria Bonita, o Oséias, e nós fomos até Santa Brígida entrevistar um soldado. No final, esse soldado tinha participado da prisão de uma cangaceira chamada Ana Bandida. E quando nós chegamos lá, ele começou a falar que tinha sido volante e contou toda a história, que era primo de Maria Bonita. Até então, ele não sabia que a pessoa que estava comigo era o Oséias, que era irmão de Maria Bonita. Então, quando o Oséias perguntou qual era o parentesco dele, que ele falou, realmente, ele tinha um parentesco com a Rainha do Cangaço e também com o cidadão que estava comigo, por ser irmão de Maria Bonita. Nessa conversa, ele disse, eu tenho até aqui uma foto de Maria Bonita, antes dela ir para o Cangaço. E ele me doou essa fotografia. Essa fotografia depois eu disponibilizei para uns jornalistas que tiveram fazendo. Você tem ela fácil aí, João? Você tem ela fácil aí para mostrar, não? Eu posso, daqui a pouco eu pego ela aqui e mostro aqui para vocês. Os jornalistas fizeram várias matérias, uma semana no jornal, eu acho lá de Recife, na época, de Pernambuco, não recordo bem. E essa foto foi estampada para todo o Brasil. E aí, várias pessoas pegaram e colocaram em livros. Tem um livro sobre Maria Bonita, inclusive que essa fotografia está na capa, não pediram autorização minha, sendo Maria Bonita ou não, colocado na capa, e está lá. Mas, recentemente, eu indo visitar uma prima de João Souto, Marileide, que mora lá no povoado Juá, aqui em Paulo Afonso, Aderbal, onde, inclusive, nessa vinda sua, nós iremos pernoitar lá no Juá. Essa foto estava lá num porta-retrato grande, e quando eu perguntei por que aquela fotografia estava lá, ela disse, ela está aqui porque é minha mãe. A mãe dela é simplesmente tia de João Souto, irmão de Durvalina, de Durvinha. E quando ela me contou a história, eu digo, olha, então assim, eu passei uma informação que havia sido dada pelo soldado da Volante,
de uma fotografia que não é Maria Bonita. Então, eu vou ver essa informação que eu passei, falar o que eu consegui agora de informação com você e colocar para que todas as pessoas que têm essa imagem como sendo Maria Bonita vejam a minha retratação para todo o Brasil, informando que não é Maria Bonita. Ela é uma irmã de Durvinha. E essa foto está aqui comigo, eu tenho ela original. Daqui a pouco eu procuro ali e passo aqui para a gente dar uma olhada nesse material. Mas é isso, eu acho que a gente, enquanto historiador, enquanto pesquisador sério, não pode ter vergonha de reconhecer um erro, não pode. Eu também não posso creditar o erro ao soldado, eu quero resguardar a informação que ele deu, porque de repente repassaram para ele e ele repassou para mim da forma que ele recebeu. Hoje ele é uma pessoa que já morreu, não pode se retratar, então eu resguardo a imagem dele e eu assumo isso aí, já lancei para todo o Brasil de que ali não é Maria Bonita, é a irmã da cangaceira Durvinha, Durvalina Gomes de Sá, que eu tive o privilégio, e eu digo agora, já disse de outras vezes, para você, Aderbal, e agora presente aqui diretamente com o João Souto, que foi Durvalina Gomes de Sá, uma das pessoas que eu mais tive prazer em ter conhecido em todo esse tempo de pesquisa para mim. Não só como cangaceira, como remanescente do cangaço, mas como uma pessoa em que eu pude conviver, viajar, e que eu aprendi muito para ela. Aprendi muito para a vida mesmo, enquanto ser humano. Né? Que a gente não imagina que uma pessoa daquela que enfrentou tantas barbáries, tantos sofrimentos na vida, pudesse ser uma pessoa tão doce, né? Uma pessoa de um coração tão bom, tão generoso. Então, isso aí é uma coisa que eu aprendi com ela, que eu tive a oportunidade de ver e que eu levo para o resto da minha vida. Eu costumo dizer também, João, que a Durvinha e o Moreno, a Durvinha e o Virgínio, é como se fosse a Bela e a Fera. Porque quem conheceu Durvinha sabe o doce de pessoa que ela era. E, ao mesmo tempo, Moreno e Virgínio eram dois homens duros, Moreno até o fim da vida, eu que conversei com ele. Viveram ali, né? Então, assim, era o extremo, né? Do amor e da guerra ali, vivendo juntos, né? A gente teve essa oportunidade, João, que eu tenho eu não sei se isso é um defeito ou se é uma virtude, enfim. Todos os lugares que eu vou, ou do cangaço, ou fazendo trilha de bicicleta, ou viajando de 4x4, enfim, quando eu chego em algum canto, eu tenho prazer em falar dos lugares que eu fui, para que outras pessoas também possam ir conhecer as mesmas coisas que eu conheci. Claro que na história do cangaço isso não é mais possível, mas o que eu queria muito, eu tinha um desejo assim, fora da realidade, era que todas as pessoas que acompanham a gente tivessem tido a mesma oportunidade que a gente teve. Por quê? Porque eu fico profundamente angustiado, triste, quando eu vejo alguém se referir a determinada pessoa sem nunca ter nem sequer visto aquela pessoa, nem de longe. Nunca ter tido nenhum contato com a pessoa. Aí, por conta de julgamentos de terceiros, disso, daquilo outro, já falam mal, já detonam. Ou seja, cangaceiros fizeram coisas erradas na época do cangaço? Fizeram. Alguns volantes também fizeram, mas tudo teve uma circunstância. E depois que aquele fenômeno acabou, quer a gente queira, quer não, eles se regeneraram. Viraram outras pessoas. Então, a gente tem que saber dividir quem foi aquele personagem da história e quem foi ele depois que o cangaço acabou. Não é à toa que hoje um grande problema da sociedade é tentar reintegrar na sociedade pessoas que estão cumprindo pena nas prisões. Essas pessoas têm que ser reintegradas de alguma forma, e os cangaceiros é uma prova que isso é possível, porque após o cangaço, apesar de nem todos terem cumprido pena, todos eles, que eu saiba, se regeneraram. Todos eles se regeneraram. Agora, o meu amigo João Souto, João, eu queria que você falasse um pouquinho aí, João, sobre a sua infância e como seu pai era com você quando você era jovem. Eu sei também que ele foi muito duro. E muitas pessoas não ouviram você falar isso. Enquanto ele responde aí, eu vou dar uma procurada na foto aqui para mostrar aqui. Beleza. Então, João, eu queria que você me contasse até uma história específica, para quem não assistiu da outra vez. Aquela história, se eu não me engano, que vocês foram pegar uma carga de lenha
ou foi de fruta e você derrubou a carga de lenha. Não teve uma história dessa? Foi, A punição que o seu pai deu. Eu queria que se você foi. contasse isso aí pra gente, João. Eu sei que é uma lembrança difícil, uma lembrança que vai lhe trazer recordações que talvez não sejam tão boas, mas queria lhe pedir esse favor. Mas pode ter certeza, Debal, e os senhores e senhoras que estão assistindo, aqui não tem operação tapa-buraco. Eu falo a verdade. E isso me dá prazer, isso me dá segurança, e por isso que as pessoas têm carinho pela minha pessoa. Você nem imagina as mensagens, as viagens que eu já fiz para casa de pessoas, por eu ser verdadeiro com a história de meus pais, por eles gostarem da história de meus pais. Mas então, quando meu pai foi escorraçado, no final de 38, eles vieram magiando o Rio São Francisco, passaram por vários distritos, municípios, até chegar em Minas Gerais. E foram muitos quilômetros, dormindo ao relento, e uma história de sofrida, até chegar em Minas Gerais. Quando chegaram em Minas Gerais, no entroncamento da cidade de Araçuaí, já em Minas Gerais, ele falou para minha mãe, a partir de hoje, Duvina, nós vamos trocar de nome. Você vai ser Jovina Maria da Conceição e meu nome será José Antônio Souto. E naquela época, o sistema não era rigoroso como hoje. Não exigia nada. Se você falar, eu registrava se é Pedro, se é Joaquim, ficava por isso mesmo. Aí meu pai chegou para Minas Gerais, foi trabalhar numa fazenda, trabalhou 10 anos lá, sem ninguém saber a sua origem. E quando os fazendeiros, a única coisa que os fazendeiros pediam era olhar a mão do indivíduo. Se ela estivesse calejada, significaria que era pessoa trabalhadora, e colocava as pessoas para trabalhar na fazenda. Depois dessa fazenda, meu pai foi esconder, mas minha mãe, nas terras da Fazenda da Prata, num lugar denominado, criado por ele, por exemplo, em Riachão. Esse lugar era mata fechada, onde tudo era natureza, cheia de animais nativos da região. E ali ele construiu uma casa de taipa, que eu já estava garotinho, de 8 para 9 anos, ajudamos a construir aquela casa. E nas fincas daquela casa entrava morcego, jararaca, lagarta, sapo, e a gente dormia em cima de giral. E a gente vivia naquela vida dura. E com o decorrer dos anos, meu pai começou a plantar roça de arroz, de algodão, e tornou-se um grande fornecedor de farinha de algodão da região. Aí, um dia, nós fomos colher abóboras para dar os porcos de criação, que na época eram 76 cabeças que ele tinha de criação, e mais 4, chamava-se capado, para engorda. Aí, pegamos um cavalo, colocamos lá uma cangalha com 2 sacos e fomos para a roça pegar essas morangas para dar para os porcos. E da casa até onde era a roça, era mais ou menos 3 quilômetros ou mais, uns 4 quilômetros, no meio do mato. Você passava em trilha, passando por lajedo e pirambeiras. Eu fiquei ali com meu pai umas 4 horas ou 5 horas, colhendo abóbora, aquele sol quente terrível, em meia impregnado de carrapato, mutuca, pernilongo e outras coisas mais daquele mato bravo. Tudo pronto. Nós colocamos as abóboras em 2 sacos e trelamos, colocamos na garupa do cavalo. E meu pai mandou que eu fosse na frente, guiando o animal. E meu pai atrás com 2 cachorros, controlando a carga. De repente, no andar zigue-zague entre eu e o cavalo, eu tropecei numa pedra e caí. Quando eu caí, o cabresto do animal soltou da minha mão, o carnaval foi para um lado e eu fiquei deitado no chão, caído no chão. Naquele momento, um cavalo esbarrou
um dos sacos em um tronco de uma árvore, os sacos destrelaram e nós perdemos toda a carga, aquele trabalho todinho durante o dia. Eu pensei que meu pai fosse me socorrer, que estava caído lá na frente, pensando que eu tivesse quebrado um braço, que eu tivesse machucado, que eu faria isso com meus filhos. Meu pai entendeu aquilo ali como uma falta de responsabilidade. Ele foi lá, tirou o cabresto do cavalo, que feito por ele mesmo, encebado, untado com sebo de carneiro, e pegou essa mão aqui, que a terra vai comer um dia, mas me deu uma surra violenta, mas violenta. E ali eu estava sendo castigado de forma injusta por aquele pai que tinha o dever, a obrigação de me proteger. Da outra vez que eu fiz a entrevista, minhas lágrimas desceram, porque até hoje eu sinto a dor da surra, mas hoje estou mais acostumado, mais amadurecido. Hoje eu conto a história sem me emocionar, mas eu já me emocionei várias vezes, inclusive no dia que eu fiz uma live com vocês, eu chorei aqui no seu canal para centenas de pessoas que assistiram. Mas a surra foi dura. E o pior, ele mandava eu calar a boca e batendo. Aí o cavalo foi embora, nós fomos embora, chegamos em casa sem a carga, e o cavalo sem a carga. E quando minha mãe viu, ela já percebeu, e disse para ele assim: ô homem, o que aconteceu com a carga? O que tu fez com o menino? Quando eu vi a minha mãe, comecei a chorar. Porque minha mãe foi uma cangaceira que ela impediu. Eu vou falar uma palavra aqui para os senhores e senhoras que estão me assistindo, com todo o respeito, mas é a história de meus pais. Minha mãe impediu muitas desgraças cometidas por meu pai na época do cangaço. Muitas. Porque o homem era valente, o homem era peitudo, o homem era sanguinário. E por isso que ele escapou. Porque se ele não matasse, eles tinham matado ele. Ele deu uma sorte. Ele não tem ele morreu sem um arranhão, sem um sinal, sem uma cicatriz no seu corpo. Aí, minha mãe chamou a atenção dele, brigou com ele, minha mãe levantou a minha camisa, quando viu aquelas minhas costas todas cheias de vergão, da surra. Aí ela foi me dar banho de água e de sal grosso, que é sal para dar para gado. E aí eu fiquei uma semana aquilo ali. Eu fiquei, Adebal, o João e os senhores estão me assistindo, eu fiquei 40 anos magoado com meu pai. Magoado. Carregando aquilo no meu coração. Aquela mágoa do meu pai. Eu não posso explicar se é um ódio, mas é uma mágoa. Que isso faz mal para a gente e para as pessoas também. Principalmente para você mesmo. Aí a minha esposa, a Ana, um dia falou comigo: você tem que conversar com seu pai. Você tem que tirar essa angústia, essa mágoa do seu pai. Ele é seu pai. Naquela época, a educação era no porrete, era na pancada. E aí um dia a Ana marcou para eles virem almoçar aqui na minha casa. A Nelly, minha irmã, queria vir. Eu dispensei a Nelly para não interferir no assunto. E eles vieram. E aqui dentro da minha casa, onde eu moro há 35 anos, meu pai veio e depois do almoço, na hora certinha, eu me dicoquei diante das pernas trêmulas dele. E ali nós selamos a paz. Aconteceu o perdão. Eu tirei aquilo que estava dentro do meu coração, me torturando. E eu imaginava que eu ia enterrar meu pai, e eu ia carregar isso por toda a minha vida. Aconteceu o perdão. A partir daquele momento, Adebal e João, e os senhores estão me assistindo, que aconteceu o perdão, a nossa relação mudou. E aí, então, ele começou, por sua livre e espontânea vontade, relatar as suas atrocidades,
os seus crimes que ele cometia, sem eu perguntar, sem pedir segredo, sem nada. Sem nada. E eu sempre fui um filho que ajudei financeiramente, dentro de minhas possibilidades, sempre ajudei. E eu tenho minha consciência limpa perante a Deus, que eu cumpri meu papel de um bom filho com ele. Você fez a sua parte. Fiz a minha parte. E, então, essa coisa aconteceu quando eu era criança. Mas eu também não posso só condenar meu pai pelo mal que ele fez. Ele também fez coisa boa, sabe? Esse braço aqui, ó, foi quebrado com fraturas expostas. Mandou eu prender uma vaca, e essa vaca era muito brava. E eu fui num cavalo inteiro, quando eu jogava o cavalo para tocar a vaca para a direita, ela cortava para a esquerda. O cavalo tropeçou num grande cupinzeiro, o cavalo caiu em cima de mim e levantou de uma vez com as duas patas aqui, ó, e foi embora para minha casa, andando mais uns 3 quilômetros, passando debaixo de cerca de arame, o braço com a munheca virada para frente, só de pendurado com um pedacinho de couro. E sabe quem curou do meu braço? Senhor Moreno. Ele chegou lá, eu já estava pálido de tanto perder sangue, e o trem era tanta dor que já parecia que estava anestesiado. Ele correu imediatamente, foi lá no cerrado com o facão, tirou as lascas de uma sambaideira, fez um chá parecendo vinho tinto e falou só comigo o seguinte: tranca os dentes, porque vai doer. Aí ele tirou prepa de capim, lasca de sujeira, terra, aqueles negócios, e ele fez não sei se é tela que fala, e improvisou uma tipóia. Eu fiquei com ele ali 2, 3 meses. E depois de 30 anos eu fiz uma radiografia, e o médico falou comigo: seu braço está tão bom quanto o outro. Então a gente tem que tirar um chapéu para ele. É aquele livro que chama-se Medicina no Cangaço, que escreveu o doutor Antônio Mauri com o doutor Leandro Cardoso, lá do Piauí. Exatamente. É isso aí. João, isso aí que você está falando, antes de eu passar a palavra aqui para o João de Souza Lima, Sim. Isso mostra que esse tipo de história que você está contando, João, faz a gente mudar a nossa maneira de ver a vida. Isso que você está dizendo, eu ouvi uma vez da Cila, ela dizer o seguinte: a gente estava conversando na estrada, e ela falando das pessoas que falavam de sofrimento, de vida e tal, e ela dizia assim: esse pessoal não sabe o que é sofrer. Sofrer é o que a gente sofria no sertão naquele tempo e na época do cangaço. Então, isso aí, de tanta história que eu ouvi, de história de cangaço, história da ferrovia, que é uma outra paixão que eu tenho, de tanta história que eu ouvi, amigo, eu passei a ver a vida de uma maneira totalmente diferente. Totalmente diferente. Por exemplo, eu não ligo para data de aniversário, data de Natal, data de casamento, seja lá o que for, de presente, disso, daquilo outro, porque de tanto ouvir essas histórias, eu vi que a vida é tão mais importante do que essas coisas pequenas da vida, que a gente tem tanta coisa para a gente viver, aproveitar os melhores momentos, porque a gente sabe que tem gente como você e como tantos outros que sofreram e muito com essas histórias aí que você está contando para a gente. Então, mais uma vez, lhe agradecer por esse relato que você está passando aí para a gente. Eu vou passar agora a palavra aqui para o João, para ele mostrar a foto, e depois eu vou querer que você me conte aqui uma outra história, João Souto, que vai ser de interesse de todo mundo que está aqui assistindo a gente. Viu? Porque o que você vai contar aqui para mim é inédito para 99% das pessoas. Achou, João, a foto? Achei, com certeza. Mas, só ouvindo esse relato do João Souto, é por isso que eu digo a ele mesmo, e sem resguardar aqui essa questão da vergonha, que eu digo, é difícil não amar João Souto quando a gente conhece o coração desse garoto aí, né? Porque ele é muito autêntico e ele é uma pessoa que, você vê, ele tirou essa dor que ele tinha no coração, e quando a gente convive com o João, a gente sente que ele é assim, não é porque está diante das câmeras aqui falando para o Brasil, não, ele é assim para a vida. Esse é um cidadão que merece a gente ter no ciclo de amizade. E eu digo, João, que o seu carinho que você tem por mim e que eu tenho por você, isso aqui não tem preço, né? Tem valor, né? Tem valor, vale muito, não tem preço. E a gente não conquista também de qualquer forma.
É preciso conviver, é preciso conhecer você para que a gente desenvolva esse sentimento que é gostar, que é amar a sua amizade. É porque você é um cidadão de um coração bom e grande e que muito me orgulha em ter você nesse ciclo de amizade. Ô, Debal, deixa eu falar uma coisinha sobre o João aqui, pode ser? Pode. Pode ser. Quando o João, com sua afabilidade, com sua simplicidade, o João conseguiu conquistar a confiança de meu pai, a confiança da minha mãe. Você sabe muito bem que o Cangaceiro Moreno era um homem arisco, era muito arisco, desconfiado, né, que tem o mesmo sentido. E eu tenho, assim, só boas lembranças da relação do João com o Moreno e do Vinha, sabe? Independente de cangaço, quando eu vi as primeiras entrevistas do João falando que ele teve no arrastapé, procurando saber se tinha alguma coisa divina que indicasse a ele saber se meu pai ou minha mãe estivesse vivo, né? E ele preocupava muito também com o sofrimento do Inacinho por ter criado com padre e com aquela incerteza se o pai deles era vivo ou se eram mortos. Então, esses valores acumulados é que fazem eu realmente ter amor pelo João, sabe? É uma coisa assim que está no meu sentimento, no meu coração. Se você tem sua mãe, se você tem seu pai, tem sua mãe, tem seus filhos, alguém que te trata bem, alguém que ama seus filhos, alguém que te abraça, que cheira, você tem mais do que amar essa pessoa, que querer o bem para ela. Eu tenho fotos, como é que eu posso dizer? O João dando sopa na boca de Moreno, sentado na cama de Moreno. Eu tenho foto do João tomando café com minha mãe. E minha mãe tinha o maior carinho por ele. Ela tinha ele como filho que às vezes algum não dá carinho para ela, como o João sempre deu. E a prova disso está aí. Ele relatando isso, não é só para mim, não, para quantas pessoas estão aí nos assistindo, sabe? Então, por essas e outras razões, Adebal, eu tenho esse apreço pelo João. Você não sabe o quanto eu estou radiante de alegria de estar aqui no seu canal, diante desses profissionais que eu tiro o chapéu, que merecem um troféu. Não é troféu faísca, não, troféu aquele que está lá nos Estados Unidos, troféu impressa, né, para vocês. Então, o fato de você ter saído de Paulo Afonso com todo o carinho, ter pesquisado, corrido atrás, entrevistou meu pai, entrevistou minha mãe, deu carinho para meu pai, deu carinho para minha mãe. Como é que eu vou cuspir numa pessoa dessa só se eu for um tremendo ignorante? Infelizmente, Adebal, João, tem pessoa nesse mundo que é igual porco. Porco, você coloca milho para ele, ele vira as costas e faz cocô no coxo. E tem pessoas que você faz um bem, faz um bem, faz um bem, e depois ele te dá uma punhalada pelas costas. Infelizmente, você sabe que tem isso. Infelizmente, tem isso. E então, eu quero dizer o seguinte, que eu estou radiante de alegria por estar aqui. Eu não sei quanto tempo eu vou durar, mas repito de novo, eu quero deixar aqui, nesse país, nessa terra, com todas as pessoas que estão nos assistindo aqui, somente boas lembranças. Quando descer o meu caixão, eu quero deixar aqui só boas lembranças. Que se o senhor estiver aqui, nós vamos fazer homenagem para o João Soto, conforme fizeram para o Paulo Gastão, para tantas pessoas boas que foram embora, Alcino, né? Alcino Alves Costa, Paulo Gastão, tantas pessoas, doutor Antônio Mauri Corrêa de Araújo, que me deu tantos momentos de alegria, eu e você, Adebal, João de Souza Lima, lá no Ceará, na casa daquele senhor, visitando aquele senhor, que eu não estou me lembrando o nome dele agora, que foi uma coisa histórica, linda, inesquecível.
Então, as pessoas que tivessem consciência, responsabilidade e valor com o seu semelhante, aqueles que trabalham em busca da veracidade dos fatos, tem que tirar o chapéu para vocês. Infelizmente, encontra alguns idiotas que às vezes criticam, mas aí, como você sabe, sempre tem alguns que estão aí para deturpar. Na vida acontece dessas coisas, João. Isso aí a gente não consegue ficar livre dessas coisas, não. Mas o que você disse aí é verdade. A gente faz parte de um time de pessoas que têm compromisso com a verdade, como essa agora que o João vai falar para a gente. Bom, tá aqui as perguntas, tá? A fotografia que saiu para todo o Brasil como sendo Maria Bonita é essa daqui. Não sei se a claridade aí tá. Dá para ver. Tá dando para ver. Essa senhora, João, é irmã da minha mãe. Ela é a mãe do Patricinho, que mora em Niterói, no Rio de Janeiro, e aquela casa no Juá que você me levou, que nós entramos lá dentro, ela era a proprietária daquela casa, do Juá. Exatamente. Então, essa é a foto original que estava sob o comando do soldado lá e que me foi presenteado como sendo Maria Bonita, mas já está aí no texto que eu escrevi, não é? Sim. Ela é uma tia de João Souto, irmã da cangaceira Durvinha. Muito bem. Agora, Aderbal, permite eu mostrar mais umas 2 ou 3 fotografias aqui. Essa aqui é Aristeia Soares de Lima, a ex-cangaceira, uma foto original antes dela ir para o cangaço. Ela é essa que está aqui na minha direita. Nossa. Essa é uma foto que ela me presenteou. Ela está com uma prima dela aqui. E é uma foto original daquela época, uma foto com mais de 80 anos, porque ela é uma fotografia antes dela ir para o cangaço. É uma fotografia datada aí de 1925, por aí. Nossa. E uma foto original que eu tenho, João Souto, essa. Santina Gomes de Sá. Exatamente, sua avó, a mãe de Durvinha, uma foto original. E uns documentos que eu herdei da cangaceira Catarina de Nevoeiro, que é uma história, Aderbal, que inclusive nós contamos aí no seu canal, como é que eu conheci essa cangaceira. E esses são documentos que me foram presenteados pela filha dela, junto de uma carteira que eu havia feito para ela no passado. Inclusive, também a identidade da cangaceira Catarina de Nevoeiro. Então, todo esse material aqui original irão para o museu. E aqui nós temos um soldado, Altino Gomes Ribeiro, primo da cangaceira Dadá. Caramba. E que tem aqui em Paulo Afonso, e os filhos me presentearam com essa fotografia aqui dele original também. Ele foi um dos perseguidores de Lampião dentro do Raso da Catarina. Um fato interessante é que esse cidadão era primo da cangaceira Dadá, e na década de 70 eu morei vizinho a esse cidadão numa rua aqui chamada Rua Alto Novo, e a cangaceira Dadá vinha visitá-lo nessa rua. Então, por diversas vezes eu vi a cangaceira Dadá na década de 70 chegando na casa desse cidadão lá na Rua Alto Novo, mas infelizmente era uma época ainda que eu, muito jovem, muito criança, não pesquisava sobre o cangaço e perdi esse contato diretamente para saber essas histórias, que eu acho que naquele momento ela ainda estava com a cabeça bastante boa para dar entrevista. Né? Esse é um cidadão aqui que tem muita história, e essa é uma das fotos originais, inclusive uma foto ineta, que vai compor aí esse livro, Aderbal, uma viagem fotográfica sobre o cangaço, porque também a planta faz parte. Essas novidades, João, que muita gente pensa que não tem, está sempre aparecendo. Eu vou falar aqui mais uma vez no nosso amigo Giovanni, que vai presentear o João Souto com uma fotografia importantíssima, que ele está escrevendo um livro muito interessante, que o título é A Última Travessia, que está todo mundo esperando. Ele vai contar coisas bem interessantes disso aí, e eu pretendo ir esse ano, se tudo der certo, ir lá na região para gravar algumas coisas com ele. Então, está sempre surgindo novidades. E eu queria falar agora de um tema rapidinho, que eu vou abrir para as perguntas já já,
Mas antes eu vou querer que o João Souto faça um comentário aqui para mim, que vai entrar num vídeo que eu vou lançar em julho. Mas eu já vou querer que ele conte isso aqui. Pessoal, é mais uma vez a famosa ladainha de Lampião que morreu em Minas Gerais. Gente, quando você escutar alguém falando sobre isso, não dê crédito, pessoal. Eu conheci o autor do livro. Ele só lançou aquele livro porque eu, Paulo Gastão e Ângelo Osmiro insistimos para ele lançar, porque ele falava por telefone na época e por carta e não dizia nada. E a gente botou ele na parede. Rapaz, se você tem isso, lance. Na hora que ele lançou, que a gente viu a capa, a gente já viu que ali boa coisa não tinha. E ele teve num evento, que o João estava presente lá no Cariri, que foi do Cariri Cangaço, onde o livro dele foi exposto, ele estava presente e simplesmente ele não defendeu uma vírgula do livro, porque tudo que foi dito ali foi derrubado no auditório lotado de gente, ele não teve o que dizer. E pouca gente sabe. Ele chorou depois de arrependido de ter lançado aquele livro. Ele explicou o motivo, que não tem por que eu dizer isso aqui, mas vários colegas pesquisadores presenciaram ele chorando. Ele já se foi, é uma pessoa que foi amiga da gente, então me vejo na obrigação de falar isso, porque isso é história, a história tem que ser pontuada. E o amigo João Souto vai dizer aqui um outro assunto relacionado a esse dito livro, que o autor foi na casa do pai dele. João, diga aí o que aconteceu e depois eu abro aqui vou abrir para as perguntas. Adeval, João e os senhores que estão nos assistindo, infelizmente, em todas as profissões, tem os bons e tem aqueles descompromissados. E esse relato, obrigado, meu filho, esse relato, eu sou testemunha. Quando meus pais, ainda vivos, e morava aqui em Belo Horizonte, ou seja, na capital mineira, Moreno recebeu a visita de um senhor oriundo da cidade de São Francisco, no norte de Minas Gerais. Ele veio para conhecer meu pai e dizendo a ele que estava escrevendo um livro sobre a história do cangaço brasileiro. Mas eu gostaria de dizer para o senhor, você, Aderbal, e o João, e todos brasileiros e brasileiras que estão nos assistindo, que esse senhor teve a audácia, a coragem, a deslealdade de pedir meu pai para que ele afirmasse que Lampião não morreu na Grota de Angico, em Sergipe, e sim em Minas Gerais. E como os senhores sabem que meu pai não era um homem de mentira, meu pai contestou na hora. Infelizmente, como a professora Ludgard diz para você numa entrevista que você fez para ela, infelizmente, em todas as áreas, tem essas pessoas para deturbar, para denegrir a imagem de vocês que trabalham bem com a veracidade dos fatos. Veio um senhor aqui na minha casa, ele é do Ceará, da cidade de Sobral, ele é seminarista, ele está nos assistindo agora. Um abraço para você, viu, Lucas? É de Sobral, fã seu, Aderbal, do João de Souza Lima. Comprou meu livro, trouxe aqui também um outro cearense, que é vice-reitor da PUC Minas, que comprou meu livro. E eu falei para ele, você que está começando agora, cuidado, para você não fazer pesquisa em qualquer livro. Você olha a índole do escritor. Quem é essas pessoas? Porque depois você vai escrever bobagem. E uma pessoa dessa, que coloca uma história dessa, uma mentira dessa, as pessoas que não conhecem a história do cangaço vão achar que é verdade. E isso, é verdade. E isso aí... Muita gente acha, viu, meu não amigo? Acha? Muita gente acha. Eu me mandaram recentemente um vídeo de uma pessoa mostrando uma entrevista com o Lampião com quase 100 anos de idade, aí em Minas Gerais, dando uma entrevista no leito de morte. Olha que absurdo. Enfim, mas vamos aqui passar para as perguntas. João,
O nosso amigo Cícero está perguntando a você quem é que você gostaria de ter entrevistado e não conseguiu. Você está perguntando para mim ou o João de Souza Não, Lima? João de Souza. João de Souza, João quem de é o Souza. nosso amigo Cícero? Rapaz, eu gostaria de ter entrevistado o senhor Pereira. Por quê? Assim, eu ouvi até uma parte de uma entrevista que ele deu para Antônio Amauri, na década de 70. Eu vi lá na casa do Dr. Amauri, em São Paulo. E ele, a dele é muito pontual, assim, historicamente é muito rica. E Dr. Amauri tinha gravado, eu acho que em torno de 10 ou 12 horas com ele. E nós só encontramos uma fita lá, que é aquela fita de rolo, que devia ter em torno de 45 minutos. E eu fiquei com vontade de adiantar, de ouvir mais coisas, né? Porque eu teria muita pergunta para ele, principalmente ali do início da entrada de Lampião mesmo no cangaço. Mas, infelizmente, eu não tive essa oportunidade, mas seria uma pessoa que eu gostaria muito de ter batido um papo, de ter feito uma entrevista com ele. Maravilha. João Souto, o nosso amigo, eu acho que foi ele que mandou aqui, já que ele mandou, então eu vou lhe passar. O nosso amigo lá de Floresta, Giovanni, ele disse que a foto que ele tem, que ele vai lhe presentear, é da parteira de sua mãe quando Inacinho nasceu. Caramba, senhor. E ele tem a Nossa foto Senhora. dela, ele vai entrar em contato com você, viu? E realmente é um achado aqui. O Giovanni tem umas preciosidades guardadas e com certeza isso agora vai fazer parte aí do seu acervo também, quando ele lhe presentear isso aí. João, a Marineide está perguntando aqui se após Lampião ter passado para a Bahia, se ele passou a ser mais violento depois que ele passou para a Bahia. O que você acha sobre isso? Olha, a violência, dependendo do estado, não diminuiu, né? Eu acho que vem melhorar, digamos assim, a questão dos combates depois que entra a mulher mesmo no cangaço. Eu vejo muito assim, através desse olhar de que a entrada da mulher deu uma humanizada, digamos assim, porque também já não queriam mais fazer tanto combate, a não ser que fosse pego ali de surpresa. E também a questão do Gerás, ou dos Geras, como eram chamados na época, dos estupros, diminuíram com bastantemente depois dessa entrada das mulheres. A questão de entrar no estado da Bahia, isso em 28, quando ele entra, não diminuiu nada, porque 2 dias depois já há um combate, Mané Neto contra o Lampião, aqui na Aroeira, em Paulo Afonso, pertinho de onde nasceu Durvinha, colado ali com o arrasta-pé, 2 dias após a entrada dele na Bahia. A inteligência de Lampião era tamanha que o que é que ele se cercou aqui quando ele chega nessa região do Rasa Catarina? Ele se cerca de 2 coronéis, dono de todas as terras do Rasa Catarina, que era o coronel Petronilho de Alcântara Reis, e mais na metade, lá para baixo, Santa Brígida e Jeremoabo, o coronel João Sá. Sem contar que do centro do Rasa Catarina ele faz amizade com os índios da tribo dos Pancararé. Então, assim, ele estava aqui na Bahia fazendo novas amizades, mas, diga-se de passagem, com 2 deputados constituintes da Bahia na época, os coronéis que cercavam aqui o Rasa Catarina. Lógico que, para quem conhece a história, a gente sabe que depois o coronel Petro trai Lampião, e Lampião incendeia as 16 fazendas dele aqui dentro do Rasa Catarina, mas aí já é outra história, né? O maior combate de Lampião na Bahia é acontecido aqui em Paulo Afonso, isso em 1931, quando da morte do Ezequiel, lá na Lagoa do Mel, que morre 21 pessoas em decorrência desse combate, morre 19 soldados, um cangaceiro, e acaba morrendo um coiteiro em decorrência desse combate, que é aquela cruz do Antônio Corpina, onde, Aderbal, agora nessa sua visitação, a gente vai levar a conhecer esse ponto, onde houve... É isso aí. Quando a gente estiver na expedição Rota do Cangaço, a gente vai visitar isso aí. João, só fazer um parênteses no que você falou. Muita gente, em relação a Angica, ainda diz: como é que morreu 9 cangaceiros, 10 cangaceiros e só um soldado? Você acabou de dizer aí o oposto. Morreu 19 soldados e um cangaceiro. Gente, elemento surpresa, pessoal.
Elemento surpresa, usado por Lampião centenas e centenas de vezes. E as pessoas não entendem porque acham Lampião invencível. Eu queria, só fazer esse parênteses, João, eu queria mandar um abraço aqui para o John, que lá de Rondônia, que mandou aqui uma contribuição para o canal. Meu amigo, muitíssimo obrigado. Eu acho que essa é a segunda contribuição que eu recebo aqui no canal. Muito obrigado. E você tem uma pergunta aqui? Para você também, João. O John aqui fez, eu vou lhe fazer logo aqui. Deixa eu ver alguns aqui. personagens como Durval, Sim, João, ó, o John está perguntando aqui se alguns personagens, como por exemplo Durval, Pedro de Cândido, alguns assim, não mereciam livros também sobre eles. O que é que você me diz aí? Realmente existe, como Zé Rufino, enfim, o que é que você diz? Com toda certeza merece. Agora, infelizmente, digamos, o Pedro de Cândido ele morreu faz muito tempo. E não teve ninguém que pudesse pegar a história oral, de ouvir o que ele tinha passado no cangaço. O Durval Rosa deixou muitos depoimentos. Eu, o Antônio Amauri, nós tivemos a oportunidade de conversar com o Durval Rosa e as informações que ele nos deram estão divididas nos nossos livros. Quem lê os nossos livros verão fotografias, verão depoimentos dele. Está nesse trabalho que a gente deixou aí como registro dessas pesquisas que nós realizamos. É verdade. Fazer um parêntese aqui sobre o Moreno e sobre a pergunta que foi feita aqui também de quem era o cangaceiro mais feroz, mais valente. Eu acho o seguinte, pessoal, muita gente diz, os da primeira fase eram muito mais cruéis, mais valentes do que o da segunda parte, da segunda fase. Eu, particularmente, eu não considero que teve primeira e segunda fase após Mossoró, porque, digamos, que é o que todo mundo fala, depois de Mossoró, Lampião ficou muito mais tempo no cangaço do que antes de Mossoró. Então, eu acredito, eu não divido isso por aí. Apenas Mossoró foi um fato atípico, digamos assim. E quanto à questão de valentia, João, eu vou dizer aqui, queria que você desse a sua opinião também. E o João Souto também, já que o pai dele é um desses homens. Eu não tenho como a gente medir uma valentia de um Sabino, da época de Mossoró, com um Moreno. Um gato com um jararaca. Ou seja, eram tão valentes, tão bravos, tão cruéis como da primeira fase, como da última fase. Como é que vocês enxergam isso? A única coisa que eu acho que é diferente é o modus operandi, digamos assim. Que no início tinha mais batalha, enfim. Mas eu acho que em questão de crueldade, de valentia, não tem como a gente dizer. O que é que vocês dizem disso aí? Não há como você medir essa questão mesmo da valentia, da bravura da pessoa, né? Eu acho que essas pessoas que você tocou aí enquanto cangaceiro eram homens de uma periculosidade tamanha, né? Eu até vou um pouco além, Aderbal, que eu acho que o cangaceiro gato, ele além de ser um cara extremamente violento, ele chega até a beirar a loucura. Porque um cara que vai para matar a própria mãe, porque a mãe havia feito um comentário que o Lampião passou no Rasa Catarina, esse cara não é normal. Ele juntou aí a questão da valentia dele com um certo grau de loucura, porque, em hipótese alguma, dependendo do lado que eu estivesse, eu iria jamais afrontar ou tentar matar uma maninha, ou um pai, ou um irmão, né, um familiar bem próximo. Então, eu acho que tem as pessoas que foram valentes mesmo, e tem essas pessoas que beiraram aí a loucura, né, em fazer atos que passa a compreensão da gente não alcança a compreensão de um cidadão desse aí. O Moreno era um cara, ele era extremamente estrategista, tanto que o Virgínio confiava nele a retaguarda e também o ataque. E um fato interessante é que ele era um excelente atirador, né? É uma coisa diferente. Ele era, além de ser um cara extremamente hábil no combate, tanto no ataque quanto na retaguarda, ele era um excelente atirador. Falar de Moreno, João Souto, eu vou contar um relato aqui, sem citar nomes, não vou dizer quem aconteceu, mas que fala do seu pai, e eu queria depois que você falasse um pouquinho sobre isso. O Moreno estava aqui em Fortaleza, na casa do nosso amigo Ângelo Osmiro, e estava tendo uma conferência, tinha até umas pessoas gravando com ele e tal, e foi feita uma pergunta a ele, e quando ele respondeu, um colega pesquisador, que eu não vou citar nomes, não precisa, disse assim: não foi assim não, porque fulano me disse que foi assim, assim, assado. O Moreno parou, aí olhou para ele e disse: doutor, por menos disso eu já matei.
com quase 100 anos. O que é que você me disse, João Souto? Só tu responder, eu estava presente nesse momento aí também. Tava, né? Tava. Eu sei de um outro fato também, que um pesquisador que nós temos e tínhamos uma grande estima por ele, eu vou falar o nome dele, Dr. Antônio Amauri Corrêa de Araújo. Ele estava fazendo uma pergunta para meu pai sobre o ataque de piranhas. E colocou o nome da Cira, não, da esposa do Cori, como é que ela chama? Da Dadá. E aí, naquele momento, meu pai contestou o que o doutor Antônio Amauri disse. Aí eu falei, mas por quê? Aí meu pai falou para o doutor Amauri, porque o senhor não estava lá, quem estava lá era eu. Ele falou, isso, rapaz, o homem era duro mesmo, senhor, é duro. Ele não olhava quem não, e é que o João está falando aí, ele era astucioso, ele era estrategista, ele era habilidoso, ele era valente, ele era peitudo e cruel também. Acabou que caísse na mão dele, estava ferrado. Esse pessoal, João, dessa época, tem um fato muito parecido com esse que aconteceu com a nossa amiga Vânia Galceran. Era uma repórter que uma época viajou comigo, e eu levei a Vânia na casa do tenente Pompeu Aristides de Moura, um homem duro, um homem sério de palavras firmes, que foi um dos que atirou em Virgínio. Né? Ele nunca disse que foi ele que atirou, ele disse que ele participou daquilo ali. Sim, sim. E eu contei a história para a repórter antes da amiga Vânia, ela não conhecia, eu contei para ela a história. E quando ela foi entrevistar o tenente Pompeu, quando ela fez a pergunta que o tenente foi responder, ela respondeu na frente dele. Aí ele olhou para ela e disse assim, a senhorita estava lá? Deixa que eu conto, quem estava lá era eu. Nossa. Ou seja, a gente, João, você também, claro, a gente ouviu muitas coisas desse tipo. Muitas coisas. Então, para a gente, às vezes, é até difícil a gente dialogar com pessoas que não conheceram esses personagens, porque, às vezes, a pessoa não tem a real noção de como eles eram. Né? Eram pessoas com a gente doces, pessoas amáveis, mas seguisse na linha. Porque qualquer deslize, eles tinham uma palavra dura para dizer. Né? Então, por aí a gente tira que esse pessoal era gente de, como dizia o Durval, que topar, topou. Né? Não tinha meio termo com eles. O tenente João Gomes de Lira, com aquela mansidão monstro dele, eu sei relatos do tenente lá em Nazaré, que só isso já dá um livro, depois do cangaço. E por aí vai. Falando nisso, eu queria mandar aqui um abraço para a nossa amiga Sulamita. Sulamita aí está sempre presente aqui no canal, é uma pessoa aqui que eu gosto muito, enfim, uma pessoa aí que é uma das mulheres que fazem parte da história do cangaço hoje. Ela e tantas outras pesquisadoras que no nosso meio não são só homens. A gente também tem mulheres que fazem essa história, inclusive eu já adianto aqui, viu, João, que a gente vai retornar agora com o quadro com o nosso amigo Ângelo Osmiro, e o primeiro quadro que a gente vai gravar vai ser sobre as mulheres escritoras, as mulheres pesquisadoras. O Ângelo é um profundo conhecedor da bibliografia do cangaço, e o primeiro quadro que a gente vai retomar aí vai ser sobre as mulheres que pesquisam o cangaço. Então, só para vocês ficarem atentos aí, que vai vir muita coisa boa aí pela frente. Deixa eu ver aqui outra pergunta aqui, ó. O colega aqui está perguntando por que não se faz uma série para Netflix sobre a história do cangaço. Pessoal, um dia isso vai sair, pelo menos assim eu espero. Infelizmente, não é tão fácil a gente conseguir esse tipo de coisa, e a gente vai fazer, inclusive, com toda certeza, um trabalho desse era para correr o mundo, porque a história do cangaço, guardando as proporções, guardando o que aconteceu, é muito maior do que a história de Billy the Kid, de Jesse James. Se você pegar esses grandes bandidos americanos, não que isso seja um mérito, mas se você juntar todos eles, o Lampião bota tudo no bolso. Tudo no bolso. Não é um mérito isso, mas se o cangaço tivesse acontecido na América do Norte, na Europa, com certeza ele teria uma proporção muito maior do que o que já tem.
Ó, várias pessoas dizendo que Durvinha era a mais bonita do cangaço. Vocês são suspeitos para falar, mas o que é que vocês dizem disso? Mas antes de eu descobrir, digamos assim, que ela estaria viva, que ela estava viva, eu até brincava com um amigo meu que eu ficava procurando as fotos dela. Em uma dessas buscas, esse amigo encontrou uma foto de Durvinha e disse: João, encontrei uma foto da tua namorada, porque eu tinha tanto carinho já pela imagem dela, né, que ele dizia que ela era minha namorada. Na minha visão, nas fotos que eu não consigo ver uma cangaceira mais bonita do que a Durvalina Gomes de Santos. Isso é questão de gosto. Eu estou falando do meu gosto. Eu acho que ela é a cangaceira mais bonita. E você, João Souto, você é suspeito, mas olha aí. Tá bom. Quando eu participei do primeiro seminário internacional, o Centenário de Maria Bonita, em Paulo Afonso, que foi lá, Debal, que eu tive a honra de conhecê-lo, né, João? Foi ali que foi o embrião do Cariri Cangaço. E eu sou testemunha disso. E então, ali na mesa principal, mesa solene, estava lá o professor Edson Barreto. Se ele estiver nos assistindo, um abraço para você, professor. Eu te tenho uma grande estima. Aí o professor Edson Barreto falou: na minha opinião, a Durvinha era uma das mulheres mais bonitas que tinha no cangaço. Depois dela, e a Lídia. Ou então, entre ele e a Lídia. Ele falou isso, está gravado na minha memória. Mas muitas pessoas já me fizeram esse comentário, que minha mãe era realmente muito bonita mesmo. Você olha ela naquela imagem do Benjamin Abraão, ela ao lado de Virgínia, do lado com aquela alma em punho, né? Você vê que era bonito, cabelo grande. Então, era muito bonita mesmo. E depois a Lídia, João. João, a Lídia é mais imaginário. A Lídia, a gente fala muito em Lídia, mas ninguém tem como saber. Não tem foto dela, ninguém tem uma foto dela. É questão de gosto, né? Cada qual tem o seu. E a Lídia é um imaginário do cangaço, como diz o Daniel Lins. Agora, uma pergunta aqui para você, João Souto. Sim. Eu não sei porque que o Ivanildo fez essa pergunta, qual é o interesse dele, mas o Ivanildo é desse jeito, você sabe, né? O professor Ivanildo é aquele camarada que eu tiro dúvidas constantemente. Eu acho que é um dos cabas que eu mais aperreio, porque é um profundo conhecedor das imagens do cangaço. Fica aqui o meu abraço aqui para o Ivanildo, que é um cara que eu admiro muito, e é quem me socorre quando eu estou em dúvida de muita coisa. O Ivanildo está querendo saber, João Souto, quantos cabarés o seu pai teve lá em Nova Lima? Não sei porque ele quer saber isso, mas... Doutor Ivanildo, um abraço para o senhor, viu? Tenho uma grande estima pelo senhor, viu? Se meu pai e minha mãe ganharam um túmulo aqui em Belo Horizonte para que ambos os corpos ficassem juntos, agradeço o senhor, viu? Gratidão. Vou responder a sua pergunta agora. Não é Nova Lima, não. A cidade é Augusto de Lima. Augusto de Lima. Ele teve 2 cabarés em Augusto de Lima e teve um lá em Corinto. O de Corinto, ele chegou a ter 22 raparigas, como ele dizia, né? A gente fala meretriz, outros falam prostituta, mas ele gostava de falar rapariga. Eu tenho 22 raparigas no comando dele, sabe? Aquelas mesmas raparigas que deram a ele momentos de alegria, de prazer, de satisfação, também acabaram com ele, né? Porque ele ficou velho, né? Foi explorado, mas ele teve ainda momentos felizes, inclusive momentos aí em Fortaleza, nessa linda capital cearense, que eu tenho grande paixão por essa cidade, como eu tenho por Paulo Afonso também, né? E o Paulo Afonsino. Então, eles tiveram momentos. Inclusive, no meu livro tem o último capítulo, chama Os Últimos Anos de Morena do Vinha. Então, relata até o descer o caixão deles, tanto dele como de minha mãe. E eu nunca vi na história de nenhum cangaceiro você ter alguém soltar fogos. Mas esses fogos foram soltar esses fogos a pedido do meu pai, em homenagem ao santo protetor que ele tinha, que ele dizia que tinha, porque esse santo sempre defendeu de balas, de prisão, de uma série de coisas. Sabe? Então, é uma coisa incrível. E eu vejo também que eu não vi ainda uma história assim tão fascinante, porque esses 65 anos que
que o Inacim ficou distante do pai dele, procurando os pais dele, que são meus pais, e ele ter a sorte de encontrar os pais dele, assim, ele conviveu com eles ainda 3 anos. Foi uma busca incessante. E uma das pessoas que é responsável por isso é o João. A Nelly procurava, e meu pai contestava. E por falar meu pai, quando a Nelly começou a publicar que meu pai era cangaceiro, vocês podem assistir o filme Os Últimos Cangaceiros, ele fala, ela me traiu. Eu não gostei. Ela que se abrisse hoje, foi no cangaço, ele metia a bala nela. Entendeu? Porque ele falou, você me traiu. Me traiu. E outra coisa que eu nunca falei aqui, mas vou falar agora. Ele teve um problema lá com a venda de um apartamento, e esse apartamento, essa pessoa ficou enrolando minha irmã para pagar, a Nelly. E ficou enrolando, e meu pai, com 98 anos, chegou de ameaçar de matar esse sujeito aqui em Belo Horizonte. Aí um dia eu sentei na beirada da cama dele com a Ana, minha esposa, mas que isso, pai, estou ficando maluco, e ainda brinquei com ele, pai, vai dar uma manchete sensacional, eis que um Garcia do Bantinão executa, entendeu? Ia dar uma grande manchete. Aí nós tiramos da ideia dele, ele falou comigo, eu já estou velho, não vou para a cadeia mais, comprar arma é a coisa mais fácil que tem aqui, coisa mais fácil que tem, eu vou lá e mato ele, acabou de falar, não, você vai mexer com isso, você não vai sujar suas mãos de sangue, mas não, pai, chega. E aí ele baixou o facho dele. Mas ele queria executar mais um aqui em Minas Gerais, João, em Belo Horizonte. Isso é uma prova que homem pequeno também é valente, né? Nossa, muito Imagina valente. o Moreno com 2 metros de altura, hein? E falando em cangaceiro, quem mandou uma mensagem aqui pra gente foi a Célia e Quirino, cangaceiros aí que estão presentes em todo canto. Mandar um abraço aqui para eles. Estão mandando aqui um abraço para vocês, falando da seriedade aqui, de como a gente trata a história, né? E João, o Humberto está querendo saber de você, João Souto, se você, quando assistiu o vídeo do Benjamin Abraão, se quando você vê seu pai lá, se você tem a lembrança que é ele mesmo, e quando ele era novo, né? Se lembra muito ele na época do filme, e depois, quando você nasceu, se ele era parecido, enfim. O que você tinha essa lembrança? Parecia muito? Olha, qual é o nome dele que está perguntando? Humberto Noronha. Alberto, essa pergunta ela é muito complexa, porque o que eu vou dizer aqui agora vai gerar uma grande polêmica para todos os historiadores da história do cangaço brasileiro. Eu acredito na palavra do João em relação à história dos livros que ele escreve. Eu acredito, Adebal, na sua palavra. Eu ponho minha mão no fogo, eu sei que não vou queimar, porque vocês são as pessoas, quando errem, assumem o erro. Isso é uma coisa muito bonita. Mas meu pai disse uma vez que aquela imagem não é ele. Não é ele. E eu convivi com meu pai durante décadas. E ele nunca mentiu. Então, mesmo com as justificativas do 25, do Candeeiro e tantas outras, Debal, que você entrevistou e afirmou que era meu pai, eu realmente, respeitando a palavra do meu velho, eu não coloquei uma foto, nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira edição, respeitando a palavra dele. Não fiquem chateados comigo, todos os pesquisadores, eu tenho assim maior apreço, maior carinho pelo trabalho que vocês fazem, mas eu gostaria que vocês me entendessem. Com certeza, João. Eu não estou protegendo meu pai. Eu estou dizendo que ele não mentia. E possa ser que ele errou, possa ser que deu um vacilo, mas eu vou na palavra de meu pai. Para mim, aquela pessoa
não era ele, porque existia outros Moreno antes dele, antes existia o Manel Moreno, existiam outros. E se você pegar a foto de meu pai em 1958, que tem essa foto no livro do João, que tem no meu também, você olha, meu pai era um homem mais alto, mais magro, e aquela pessoa que está ali é baixinho, pescocinho, curto, sabe, que está dançando com minha mãe. Então, por essa razão, eu estou explicando aqui que eu não, respeitando a palavra de meu pai, eu não coloquei nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira edição. Se eu colocasse, seria muito importante, porque iria enriquecer a história do meu livro. Isso aí Mas que respeitando a palavra dele, eu não coloquei. Peço desculpa ao senhor por eu não você colocar. Você não tem que pedir desculpa, não, João. Na primeira vez que você falou isso, que eu coloquei aqui no canal, já deve ter uns 2 anos, a primeira vez que você falou sobre isso. E a gente conversando, não sei se você lembra, com você e com outros pesquisadores, qual era o grande medo do Moreno até a morte dele? Ser preso. Né? Ele chorava, ele não admitia nunca. Então, nós chegamos à conclusão de que ele não se identificou ali, porque toda hora que ele falava, ele dizia que não queria ser preso, porque ele sabia o que ele tinha feito. Então, a gente acha que no subconsciente dele, ele ia negar até a morte que era ele ali, sim. Enfim, né? Essas coisas que acontecem assim na mente da pessoa, e você agiu certíssimo, você honrou a palavra do seu pai. Isso aí ninguém pode dizer nada em relação a isso. Mas que é igual aquela história, quando a gente supõe também, até cutucar você aqui também sobre isso, que não só a sua irmã, como eu, não sei o João, mas outras pessoas também acham que o tiro de misericórdia em Virgínio talvez tenha sido dado por Moreno, já para ficar com a Dorvinha. Eu penso dessa forma. O que é que você diz em relação a essa outra polêmica? Olha, eu não ponho minha mão no fogo, entendeu? Eu não coloco minha mão no fogo. Mas até então, um dia, eu fui ao quarto dele, fechei a porta e fiquei a sós com ele e fiz as perguntas para ele. Ele negou. Ele disse que não foi ele. Então, se Moreno tivesse vivo hoje, eu, com a experiência que eu tenho hoje, Adherbal e João, eu ia tirar muita coisa da boca dele, sabe? Porque hoje eu não sou mais marinheiro da primeira viagem. Hoje eu posso conduzir, fazer as perguntas de forma mais correta, que tenha sentido, sabe? E eu já tinha conquistado a confiança dele quando aconteceu o perdão aqui na minha casa, mas infelizmente ele foi embora. E o último que foi embora foi também, agora foi a Dulce, né? E agora... Ô, João, foi. Me permita. Eu também tive a oportunidade de fazer essa pergunta a Moreno. E ele disse, não fui eu não. Agora, pode ter sido fogo amigo, porque o tiro que atingiu o Moreno pegou por trás do joelho. Pegou, digamos, o tiro que vinha da frente. Não iria fazer a conta para pegar por trás do joelho. Pegou a femoral aqui na perna esquerda, que ele morreu com 4 ou 5 minutos, que é o que uma hemorragia leva para a pessoa, né? Foi. Então ele disse assim, João, não fui eu. Agora pode ter sido fogo amigo. Ali na agonia de trocar o tiro com a polícia, alguém atirou ali sem querer, feriu o comandante que estava mais na frente, que ele acabou morrendo em decorrência desse tiro. João, vou para você e o João Souto. O João Marco Carneiro está perguntando se vocês sabem aqui o que o Moreno fez com o fuzil dele após o cangaço. Após ele ter fugido. Deixa para você, João, você responder. Não, então, ele contou a mim, inclusive na presença da Dorvinha, que eles enterraram, quer dizer, colocaram no oco de uma árvore, numa fazenda chamada Paquiú, que essa fazenda pertencia ao padre Frederico Araújo, que foi o mesmo padre que ajudou eles a fugir do cangaço, isso em janeiro de 1940. E ele não só deixou o fuzil, ele deixou algumas correntes, alianças de ouro, anéis de ouro, dentro desse toco de árvore, levaram algumas peças, mas muita coisa eles deixaram lá. Inclusive, ele cita que deixou em torno de 160 munições, que era desse mosquetão.
Quem encontrou isso aí ganhou um verdadeiro butim, porque, além de tudo, tem as peças em ouro, né? Ele até citou mais ou menos onde seria. Está ali margeando o rio Mochotó, entre Pernambuco, Tacaratu e entre Alagoas, que seria Pariconha, mas não sei se alguém encontrou esse material que ele deixou quando ele fugiu em 1940. Ou então essa botija ainda está por lá, né? Pode estar. O amigo Adalto Silva. Só complementando aí, Aderbal, só complementando, um fato curioso, que João Souto sabe dessa história, quando ele chegou próximo a uma cidade, já próximo, chegando em Augusto de Lima, a Durvinha enlouqueceu, ela ficou maluca em um certo momento ali, a menstruação dela atrasou, e por alguns motivos desses aí, ela correu maluca numa casa lá de uma senhora, e ele foi comprar um remédio que um cego ensinou para ele ir na cidade, em Bom Jesus da Lapa, comprar esse remédio para da Durvinha, para que a Durvinha pudesse melhorar. E quando ele foi chegando em Bom Jesus da Lapa, naquela época chamava Lapa de Bom Jesus. Lapa de Bom Jesus. Era o inverso. Quando ele foi chegando, a gente sabe que lá é uma cidade movida pela religião, então ele sauda os santos com foguetões. Sim, sim. Soltaram um foguetão atrás do Moreno, ele se jogou no chão pensando que era bala, disse que quando procurou o revólver não tinha nenhuma arma, disse que todo mundo olhando para ele, ele sacudiu ali a poeira, saiu assustado e foi comprar o remédio. Para ver que ele estava tão acostumado com essa questão da defesa e do ataque que ele pulou no chão com medo dos tiros, achando que era bala, e procurou uma arma para se defender e não tinha, porque ele não tinha levado o armamento dele. Gato escaldado, né? Desculpa, pessoal. O amigo Adalto Silva está perguntando o que você sabe sobre a cangaceira Quitéria. É para mim ou para o João? Para você, ou para os dois, quem sabe alguma coisa sobre você, ela. João, vai para você. Então, a Quitéria eu tenho poucas informações dela, né? A gente tem muito poucas informações. E sabe que ela foi para o cangaço com outra irmã, né? E o Josias Valão, não sei se você lembra dele, um soldado de volante que trabalhou no museu lá em Piranhas. Demais. As melhores informações que eu tive foi dela, porque ele foi casado com a irmã dela. E essa irmã eu conheci também, mas ela não queria falar, mas o soldado foi quem deu algumas informações, muito poucas. Isso aí está em um dos meus livros, eu acho que o Lampião e Paulo Afonso, essas informações pouquinhas que ele me passou sobre Quitéria, mas é muito pouco porque não conseguiu a história oral, além do que o Josias Valão me contou. Nosso amigo Marcos Augusto, que já esteve aí com a gente 2 vezes na expedição Volta do Cangaço, com a Lília, mandar um abração aqui para os dois, é um casal assim que caiu aí na nossa vida, que com certeza vai ser uma amizade para sempre. Abração para vocês aí e para todos os outros colegas que já foram aí na expedição do Cangaço e os que vão agora novamente, vamos estar lá com o João, enfim, pessoal aí, gente boa demais. O Marcos está querendo saber se o Moreno foi chamado para Angico. Enfim, se ele não foi, onde é que ele estava? Enfim, o que vocês podem falar sobre isso? Posso responder, João? Pode responder, fica à vontade. De acordo com meu pai, Moreno estava em Alagoas, mas eu não sei definir o local, se era em Pedra, antes ou depois de Pedra, ou se era na proximidade de Piranhas. E aí chegou lá o Luiz Pedro com um recado de Lampião, mandando dizer, Moreno, compadre Luiz Pedro mandou lhe convidar para você passar uns dias com ele lá na Grota de Angico. Aí o Moreno, astucioso, sabendo das perseguições das volantes, falou para ele, olha, Luiz Pedro, você fala com o Lampião que ele está arriscando a vida. Ele está arriscando a vida. A Grota de Angico não é um lugar seguro. Qualquer vacilo ali pode ser fatal. E Moreno não foi. Agora, o que não posso entender é que Moreno não conhecia a Grota de Angico. Entendeu? Porque ele falou que o lugar não era seguro. Eu acho que Moreno não conhecia a Grota de Angico. Ele atuava em outra região. Exatamente. Tem alguma coisa a acrescentar aí, João, sobre isso? Quando eu fiz essa mesma pergunta, por que ele não estava lá na Grota do Angico?
e ele disse que foi pegar uma encomenda com alguém nas proximidades de Itacaratu, que era uma região que ele conhecia bem, mas ele não citou assim, a serviço de quem ele foi pegar e nem com quem ele foi pegar esse material, mas estava ali margeando a região de Itacaratu e Jatobá para pegar essa encomenda. Essa história do Angico, João, ao longo do tempo, muita coisa foi tomando assim proporções que eu costumo dizer de bola de neve. Por exemplo, aquela famosa história que eu não sei de onde surgiu, eu confesso que eu não sei, dizendo que Angico só tem uma entrada e uma saída. Isso é balela. Angico, você sai ali para o lugar que você quiser. Sim. Inclusive, tem até pseudo-pesquisadores, pesquisadora, que vai no YouTube dizer como se fosse uma caverna. Você podia sair pelo aquele buraco que não tinha outro, não podia estar intocado lá dentro e não podia sair porque era só uma caverna. Ou seja, quem vai em Angico, abaixa e em Angico no dia da missa, que você vai ver ali centenas de pessoas espalhadas ali por todo canto, e ali não é uma caverna, um túnel que você entra e sai pelo mesmo lugar. Então, eu acho que isso também muitas vezes foi entrando assim na cabeça das pessoas, que muita gente fala isso até sem saber direito o que está dizendo. Mas, enfim, são as coisas do cangaço que a gente vai conviver sempre com isso. A Edvigem Costa, ou João Souto, está perguntando como é que seus pais descreviam como era Lampião e Maria. Se eles falavam alguma coisa assim sobre de como eles eram. Inicialmente, logo que terminou o cangaço, com a morte de Lampião em 1938, eles não comentavam absolutamente nada com nós filhos. Me lembro uma vez, a gente estava deitado em um couro de carneiro, num dia de lua clara, aí falou assim uma vez de Lampião, Pedro Marazate, mas uma coisa assim muito, muito simples, sem nenhuma importância. Ele só foi comentar fatos sobre Lampião quando ele revelou a história dele aqui em 2005, aí que houve a explosão os noticiários, que foi assim em sequência durante uma semana, e o João de Souza Lima deve ter esses jornais aí, inclusive o rapaz que esteve aqui em casa, eu presenteei para ele todo o jornal, porque o João já conhece toda a história de Moreno, então eu dei para ele, porque está começando agora, para poder ajudá-lo. Mas aqui ele comentava sobre a valentia de Lampião, mas antes, durante décadas, vivia no silêncio, não comentava absolutamente nada. E a única coisa que a gente via lá era cordões de ouro, dente de capa de ouro, aquelas coisas que nós, filhos, jamais imaginávamos que aquilo ali foram produtos de origem furtivas, principalmente do cangaço. Nós só ficamos sabendo disso em 2005. É uma história incrível. O Morfeu Oliveira, ele está perguntando aqui se vocês sabem onde foi que Lampião atravessou para a Bahia. Eu não sei se o João sabe responder isso, mas quem vai lançar um livro também falando sobre isso, mais uma vez, é o nosso amigo Giovanni. O Giovanni vai mostrar o local, tudinho que se salvo engano, pertence à fazenda da família dele, o local onde Lampião atravessou para a Bahia. Você sabe dizer, João, onde foi adiantando assim ou não? Não, eu não sei. Ele chegou na Bahia entre duas fazendas, chamadas Sorobabel e Penedo, que pertence a Rodelas. Eu tive a oportunidade de entrevistar um índio lá da tribo dos Tuxá, que foi um avô dele, na época, que fez essa travessia, ajudou nessa travessia. E ele chega justamente na casa de uma família, de uma pessoa que é família de Zé Sereno. Oh. Então ele já vem indicado por alguém para chegar nessa família de Zé Sereno aí. Eu pude ouvir algumas pessoas daquela região, tem alguns depoimentos também muito importantes dessa travessia dele ali, contando esses fatos da época e que os índios, os Tuxás, lá da tribo Tuxás, estavam envolvidos nessa travessia também. Beleza. O Armando, João, está perguntando, mas eu vou até adiantar por você. Se você conheceu o Zé Rufino. Não, eu não conheci Zé Rufino, não tive essa oportunidade. Seria uma boa entrevista.
Ó, uma polêmica aqui, João, para você, e que resvala em mim, que a gente pensa diferente. Quer dizer, pensa diferente não. A De Rossi está perguntando aqui aonde realmente morreu o Ezequiel. Historicamente, ele morreu na Lagoa do Mel. Diga aí, Morreu na João. Lagoa do Moço. Eu tive a oportunidade de conhecer Antônio Chiquinho, que foi o homem que enterrou ele, que depois a polícia forçou ele a desenterrar, pegou a cabeça, levou para Salvador e saiu no jornal à tarde a foto da cabeça de Ezequiel chegando lá em Salvador. Então, isso, na minha pesquisa, é um fato que, para mim, não pode sofrer alteração, porque a minha pesquisa diz que ele morreu aqui na Lagoa do Mel em 1931. Isso aí é fato. Pronto, essa história aí, João, é aquela coisa que costumo dizer, não é porque um pesquisador pensa diferente do outro que tem que se tornar inimigo. Como muita gente, se você pensar diferente do outro, o cara se torna seu inimigo, né? Verdade. E o João conta essa história, professor Amauri, historicamente ele morreu aí. Mas, por exemplo, eu que ouvi depoimento de outras pessoas, isso para mim é um assunto que eu ainda vou pesquisar. Porque muita gente diz, mas você sabe, eu não sei. Eu tenho uns depoimentos, mas eu não tenho como provar. Eu não tenho como dizer se realmente ele estava lá em 1938, não, porque eu ainda não, aquela tal história, eu ainda não bati o prego e virei a ponta. Então eu não tenho como saber. Eu vou continuar pesquisando, mas historicamente o João está dizendo o que a história conta e até agora, desculpe aí, pessoal, até agora é o fato real que foi comprovado por várias outras pessoas. Então, se quando um pesquisador pensa diferente de outro, gente, isso não é para gerar animosidade entre ninguém, porque antigamente acontecia muito que se uma pessoa dissesse diferente do que o outro dizia, era motivo para brigas memoráveis, né, João? Tinha gente que brigava que você achava que isso aí era bala. Ou seja, a pessoa às vezes envereda por uma pesquisa, outra envereda por outra, nada mais do que isso. Se todo mundo pensasse igual, ninguém estava hoje aqui discutindo cangaço. Né? Eu nunca vi em canto nenhum na minha vida, de quase um século já, ninguém discutindo se 3 mais 3 é 6. Eu nunca vi ninguém na mesa de bar discutindo isso. Agora eu já vi centenas de vezes pessoal discutindo se Lídia era mais bonita do cangaço ou não, se Lampião morreu em Angico ou não. E isso, pessoal, isso é que é bom, a gente ficar discutindo isso, a gente ficar conversando. Existe coisa melhor do que a gente discutir um assunto que a gente gosta? Não existe. E aqui vai ser assim a vida toda. Deixa eu ver aqui outra pergunta aqui. Como é? Mais uma contribuição para aqui. Vamos lá. O Gabriel Freitas está perguntando aqui, João de Souza, porque o grupo de Eleonora, a irmã de Aristéia, é muito citado. Não é muito citado. A gente conhece muito, pouca coisa ali. A gente sabe que ela tomou um tiro na testa, foi um tiro só. Existe a foto da cabeça dela com um tiro. E ela morre com 2 companheiros ali, o Serra Branca e um outro companheiro. Mas é isso, a gente não tem a história oral dessas pessoas. As informações que eu tenho da Eleonora foi a irmã dela, Aristéia, que me contou. E isso está no livro Morena e Durvinha, Sangue, Amor e Fuga no Cangaço, que é um capítulo à parte sobre a cangaceira Aristéia, que eu acho muito importante. Eu acho até que esse trabalho merecia um trabalho isolado, porque a Aristéia teve uma importância também muito grande nessa questão do depoimento e do entendimento sobre as mulheres, né? A participação das mulheres no cangaço. Eu acho que futuramente pode ser um capítulo à parte, porque merece. Ela teve uns depoimentos muito bons, e o que eu tenho ainda, Aderbal, até encontrei esses dias, vou te passar uma outra entrevista com ela, 2 horas de gravações, filmado isso aí, e onde ela nos conta a questão da morte de Eleonora, como é que ela ficou sabendo da morte de Eleonora, mas também a perseguição da polícia, das volantes policiais, maltratando os pais e os irmãos dela ali no capela da igrejinha. Maravilha, João. Eu queria mandar aqui um agradecimento também aqui ao pessoal que assina com o nome de Em Algum Lugar ao Sol. Agradeço aí a contribuição aí também aqui para o nosso canal. Muitíssimo obrigado. Graças a vocês é que a gente está aí nessa peleja aí ao longo aí desse tempo todo. João Souto,
Perguntando aqui, o nosso amigo, acho que é o Giovanni, perguntando aqui se você já foi lá em Tacaratu. Se Sim, você esteve já em Tacaratu e se você já. conhecer algum local que Moreno andou por lá, que ele tenha escondido alguma coisa, se você já Eu, esteve lá ou não. eu tive o prazer de conhecer Tacaratu, acompanhado por João de Souza Lima e Jadilson Ferraz, e realmente era um sonho de conhecer Tacaratu, não somente Tacaratu, como também Brejo Santo, de onde ele foi escorraçado. Nós almoçamos lá, né, João? Em Com Tacaratu. certeza. Chegamos lá no domingo, foi muito bom. Conheci, sim, viu? Tive o prazer de conhecer a Boa. cidade onde meu pai nasceu, e aos 16 anos, quando ele cometeu o primeiro crime envolvido no roubo de um carneiro. E vocês ainda estiveram lá na presença do Jadilson Ferraz, mandar um abraço aqui para ele, que é um amigão aí, um cara aí simplesmente fora de série. Fantástico, né? A Maria Coelho, João, está querendo saber se teve algum cangaceiro do Rio Grande do Norte. João Souza ou João de Souza? João de A Souza, pergunta. você lembra de Você, João? cangaceiros do Rio Grande do Norte, João? Não, no Além de momento eu não lembro. Jesuíno? Além de Jesuíno Não lembro. Brilhante? Só o Virgínio, o Virgínio. O O Virgínio. Virgínio há uma polêmica muito grande onde, na verdade, o Virgínio nasceu, né? Muitos Corrige, citam não? o Rio Grande do Norte, mas já tem um novo estudo aí que diz Ah. que pertence. Mas tudo bem. Coloca aí o Virgínio aí, depois vai para a discussão para ver onde Tá, sim, se acha sim, que sim. é o Virgínio. O Radon Santos aqui é membro do canal e eu queria aproveitar aqui e aí agradecer as pessoas que são membros do canal aí há bastante tempo. São pessoas que estão sempre presentes aí e eu lamento não poder fazer mais. Eu procuro sempre fazer o melhor que a gente pode, mas infelizmente nem sempre a gente consegue fazer mais ainda. Mas devagarinho, eu costumo dizer, a gente vai correndo assim devagarinho e fazendo a parte que nos cabe, que é trazer essa história e trazer pessoas como os dois João que estão aqui, que é para mim, até para mim, é um brinde muito grande ter Obrigado, João. eles aqui com a Obrigado, gente. Adebol. O Batoque está perguntando como é que faz para participar da Rota do Cangaço, viajar pelo sertão junto com a gente, lá com o João, lá em Nazaré, enfim, rodar o sertão todo. Amigo, eu sempre deixo o e-mail nosso, que é na rotadocangaco.com.br, que você é só mandar um e-mail para a gente. Eu vou deixar depois, como também eu vou deixar no primeiro comentário o contato do João de Souza Lima e o contato do João Souto a respeito dos livros. Eu vou deixar o zap deles, então, quando for depois, é só você olhar que vai estar lá. João, quem está mandando um abraço aqui para você, não sei se você vai lembrar dele. É um cangaceiro meio gordinho que foi com a gente lá para o Raso da Catarina, o Flávio. Você lembra? Ô, rapaz, foi ele que me presentou. Toda Me presentou a campanha de você, ele chora, rapaz. Rádio cangaceiro chorando como esse. Mandou um abraço aqui para você. No dia, né? O Flávio é uma pessoa assim, fora de série. É outra amiga aí que o cangaço deu aí pra gente. Eu falo com o Flávio aí quase que diariamente. Enfim, o pessoal que foi o nosso agente, enfim, é gente demais. O pessoal é fora de série. Vamos lá, João Souto. Esses dois que foram agregados aí naquela nossa viagem, tanto o Fábio quanto o Flávio, são duas pessoas muito queridas por mim aí. Eu tenho muito carinho por eles. E são dois pesquisadores que estão aí na estrada, já envolvidos realmente com essas histórias do cangaço, e disse que não vai mais largar a gente de jeito nenhum. João Souto, a Janete Soares está dizendo que queria muito falar com você e quer receber um alô seu. Olha aí, quer que você mande um alô para ela e eu estou aqui repassando para você. Legal essa interação, viu? Ô, Janete Soares. Ô, Janete, boa noite. Um abraço, um beijo e um cheiro respeitoso no seu coração. Eu agradeço a sua gentileza, seu carinho, sua atenção, e qualquer coisa que precisar, tem meu WhatsApp aí, podem estar em contato comigo, que eu estou aqui para elucidação dos fatos em relação à história de Moreno de Uvinha. Grande abraço, obrigada. Pronto, recado e abraço mandado. John, você fala aqui a respeito do Antão Jacó, a fera de Angico, e Durval. Eles eram, John, meio parentes, meio primo.
Só que o Durval e o Pedro, eles não foram torturados como muita gente pensa, não. A tortura maior que eles tiveram lá no dia do Angico foi a tortura psicológica, né? O máximo que aconteceu, que já é uma coisa grave, mas, enfim, não foi uma tortura, foi aquela história do João Bezerra encostar o punhal aqui na costela do Pedro de Cândido. Mas, fora isso, aqui no que você está falando, que o Amaury disse que o Durval foi torturado pelo Pedro, não. Eu acredito que isso, que o Antônio Jacó torturou Durval, eu acredito que isso não aconteceu, até por conta do parentesco deles e porque se o Durval tivesse sido torturado por ele, o próprio Durval teria dito. Isso ele não falou em momento algum, eu tive com o Durval várias vezes, inclusive uma das coisas que ele falou, a história da morte do irmão dele, que muita gente trata como queima de arquivo, coisa desse tipo. O próprio Durval disse que não foi. Ele contou a história para a gente, está no canal, depois você pode assistir aí num dos vídeos que a gente postou com ele. E o que aconteceu, por incrível que pareça, foi aquela história mesmo. Inclusive o rapaz que matou o Pedro de Cândido vivia com eles lá na família e tudo. Enfim, coisas que acontecem. Tem coisas tão assim que a gente parece que é tão improvável de ter acontecido, mas que aconteceu, né? Então é isso. A gente já está aqui com quase 2 horas de live. Eu acho que a gente já falou muita coisa aqui. Eu queria que o meu amigo João Souto e o meu amigo João de Souza Lima dessem aí agora as suas considerações finais aí. E para a gente ir finalizando aqui a nossa live, e foi muito bom esse nosso bate-papo, e ainda bem que eu consegui falar, não tossei tanto. Ô, Debal, com sua permissão, eu posso aproveitar o momento, mandar um abraço para algumas pessoas que gostam da história, gostam de você, gostam do João de Souza Lima, que são seus admiradores. Primeiro vai para minha amiga Gigi, que ela é fascinada pela história do cangaço e ela é uma pessoa que tem o maior carinho por vocês. Um abraço para ela e toda a família dela. Um abraço também para minha prima, Maria Imelda Inácio de Moraes, e o esposo dela, o Assis, que são meus primos, meus novos primos que surgiram após a divulgação através do seu canal. Abraço também para 4 pessoas na minha cidade de origem. As irmãs Letícia, Leonice Ferreira, Adelso Lenadu, Decinho e a Denilza Brandão. Eles estão nos assistindo agora também. E de Paulo Afonso, o Gerivâncio, não sei se o João de Souza Lima conhece, ele tem o maior carinho, meu amigo. É seu amigo, ele comprou minhas 3 edições e falou, se escrever mais uma, eu compro, João, porque ele tem o maior carinho pela minha pessoa, pela minha história, a história dos meus pais e a história do cangaço. Inclusive, João, quando eu for em Paulo Afonso, quero que você me leve lá na casa dele, viu? Tá bom? E abraço também para minha filha do primeiro casamento, a Sandrinha, que também está nos assistindo agora. Eu já falei para ela, você procura estudar os bons livros do cangaço, porque quando seu pai não estiver mais aqui, os pesquisadores vão procurar você, neta de Moreno. Procura estudar. E ela também é fã de você, João, e fã do Adebal Nogueira. E a última é para uma professora, chama Marcinha, lá da cidade de Santana da Prata. Um abraço, um beijo para você. E muito obrigado por você estar nos assistindo. Agora, em relação a todas as pessoas, eu gostaria de agradecer as pessoas que se programaram, que nos acompanharam nesse momento inesquecível para mim. Eu espero que vocês tenham gostado e, se por acaso eu falei ou cometi algum erro aí, vocês me perdoam. Minha intenção era sempre colaborar. E agradecer você também, Adebal Nogueira e o João, pela ilustre presença de vocês, pela oportunidade, Adebal, que você me deu para poder divulgar o meu livro. E a gente espera que surgirá uma outra oportunidade. Eu, como filho do cangaço, filho de Moreno, vocês podem contar comigo, que precisar de mim, que tiverem meu alcance, eu estou aqui para colaborar.
Tá? Não vou negar nada para vocês, tá bem? E aqueles que estão aí nos assistindo, muito obrigado de coração. E quem não adquiriu meu livro, conheça a minha história. Eu fiz poucas unidades. Vocês não vão jogar o dinheiro no lixo, não. Vocês vão investir na arte, na cultura e no meu trabalho. Muito obrigado. É isso aí. É isso aí. Antes do João falar, João, eu queria só dizer, pessoal, que em julho eu vou postar um vídeo que, na verdade, vai ser uma grande coletânea, onde, para mim, Angico está encerrado. Se quem, depois de assistir esse vídeo, ainda quiser falar que Lampião não morreu em Angico, eu, sinceramente, não tenho mais nada que dizer. Eu vou só deixar esse vídeo lá para vocês assistirem. Não é possível que alguém, depois que assistir esse vídeo, ainda vá ter algum pingo de dúvida se Lampião morreu ou não em Angico. E aí, Joãozinho, o que você diz aí, meu amigo? Essas palavras aí? Eu quero agradecer pela oportunidade e dizer que é sempre um prazer imenso participar desses momentos com vocês e principalmente hoje, na companhia desse meu irmão, João Souto, que é essa pessoa que eu já disse e torno a dizer que eu nutro por ele um carinho imenso, e ele faz parte, queira ou não, da minha vida por consequência da mãe, do pai e também da irmã Nelly. Pessoas que marcaram profundamente essa trajetória minha na história do cangaço, mas também, enquanto homem civil, a questão da minha vida. E deixo aí, você vai deixar disponibilizar depois o meu número, o meu contato aí. Falar, João, que do livro de Morena e Durvinha, Sangue, Amor e Fuga no Cangaço, eu só tenho no momento agora 40 exemplares. E não tenho mais previsão de lançar eles agora não, né? Como eu estou com outro projeto, então, finalizando esse trabalho aí, nós vamos levar um tempo para fazer uma terceira, ou quarta, ou quinta edição aí, que eu não sei, eu acho que já deve ser a quarta edição que eu fiz. O livro, você sabe que a produção hoje está muito difícil, a questão das gráficas, das editoras, os preços astronômicos, está difícil demais a gente produzir, né? Então, assim, eu não sei se haverá a quinta edição desse trabalho, mas tem ainda aí entre 30 e 40 exemplares, quem tiver interesse, aproveite esse momento aí para adquirir, mas também já colocando aí o livro Maria Bonita, sua biografia, que é o último trabalho meu sobre o cangaço e que está sendo lançado aí para todo o Brasil. Quem tiver interesse, pega aí com a Derbal esse contato e estamos aqui à disposição. E aguardo vocês em julho. Vamos ver um passeio aqui em Santa Catarina. Traga esse povo aí, Derbal, para conhecer em loco o que a história marcou esse território nosso aqui e tão grandemente deixou fatos registrados e que a gente leva para todo o Brasil. Com certeza, João. Vamos passar em Sertalhada, Nazaré, Floresta, Rasa Catarina, Angico, Piranhas e Fazenda Mundo Novo. A gente vai percorrer aí, né? Eu vou deixar anotado os telefones, mas vou logo dizer aqui, pessoal, quem puder anotar, mas depois vocês olhem nos comentários, o telefone do nosso amigo João de Souza Lima, 75 é o código, 9880-74138. Do nosso amigo João Souto, 31 98610-8046. Mas eu vou deixar escrito no primeiro comentário, vocês podem olhar depois que vai estar aí para vocês. Tá certo? E abração para todo mundo, pessoal. Foi bom demais. Meu muito obrigado a sempre. Minha gratidão para com todos vocês é eterna. E me desculpem quando eu não respondo as perguntas de vocês que vocês mandam aqui no canal, porque realmente é muita coisa, às vezes passa batido e infelizmente eu não tenho como ver tudo. Enfim, é um pouco complicado para mim, mas a minha gratidão para vocês é eterna e saibam que eu tenho em vocês. Quase todos eu não conheço pessoalmente, que acompanham aqui o canal, mas pelas mensagens que eu recebo, por tudo que a gente conversa, eu tenho com vocês um grande carinho e qualquer hora a gente se encontra aí nas quebradas do sertão para a gente conversar, para a gente bater um papo, e é isso que é bom, a gente tem que levar da vida as amizades e as coisas boas que a gente tem. Abração, pessoal, valeu, João, Joões. Alô, John, um abração para vocês. Até a próxima. Um abraço.